através do profeta, declarou Deus: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Hoje se cumpre esta palavra. Vivemos dias em que o Espírito Santo de Deus se manifesta em toda parte. O Espírito Santo levanta um povo para Deus, preparando para os dias do fim. Através deste operar do Espírito, vidas são transformadas, o Evangelho é vivido, o Senhor é louvado e a igreja é restaurada. Ó Espírito Santo, venha operar mais neste mundo, levando vidas a conhecer Cristo, levando vidas a viver em Cristo. Prepara um povo que lhe seja fiel e testemunhe seu nome com poder. Conduz o povo do Senhor ao mais completo louvor, à mais pura adoração, em espírito e em verdade. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo Meus amigos, meus irmãos, quero chamar a sua atenção para essa realidade profética do livro de Gênesis. Eu sei que eu tenho muita coisa para poder comentar com todos vocês, ensinar, instruir. Desde o princípio, quando o Senhor me chamou,
me abriu os olhos e eu compreendi que estava lidando com um ser mais inteligente que Daniel, mais sábio que Daniel. Você deve se lembrar disso, eu falei muitas vezes no início do meu ministério. Que se ele era mais sábio que Daniel, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? E com muita humildade e temor eu pedi a Deus a espada do Espírito Santo. E para a glória do Senhor Ele me deu. Eu de joelhos na minha casa, e para minha surpresa, quando eu cheguei na igreja, um pastor desafeto meu teve uma visão e declarou diante da igreja, sem saber de nada o que eu havia orado, e pedido ao Senhor, nosso grande Deus. Ele não sabia o meu estado de espírito, o meu pranto, meus sentimentos, meu desejo, minha vontade. Mas ele gritou diante da igreja, Araújo, Deus me deu uma visão com você, me mostrou você de joelhos, e uma espada de ouro descia do céu e era colocada em suas mãos. Eu chorei muito. Chorei tanto que eu não aguentei e caí. E os crentes que estavam em minha volta, sem nenhum discernimento, achavam que eu estava endemoniado. Começaram a orar, expulsar o demônio de mim. Naquele dia eu vi que crente realmente precisa se concentrar mais no que ouve, né? Como é que Deus estava me dando uma espada de ouro e o homem gritando lá, recebe essa espada de ouro que o Senhor está te dando. E eu realmente já tinha pedido ela em casa. Estava quebrantado, muito quebrantado, mas muito mesmo. E nem sabia o que era quebrantamento nessa época. Eu não tinha noção. Eu sabia, hoje eu sei, eu tenho consciência. E quando eu caí, eu me contorci de tanta força que aquelas palavras entraram em meu coração. Eu havia acabado de orar na minha casa. Eu estava de joelho na minha casa quando eu pedi a espada com as mãos estendidas para o céu. E ao chegar na igreja, eu vendo aquele homem falar aquelas palavras, aquilo foi uma força muito grande que desceu sobre mim. E eu não podia ficar como muitos gritando, aleluia, glória a Deus, eu recebo. Não, eu comedidamente, sobriamente, calmamente, me abaixei e me quebrantei. E não sei como, eu não sei se, agora eu até questiono, se foi eu que caí voluntariamente ou eles empurrando a mão na minha cabeça para orar pensando o contrário. Então, quando eu me levantei e disse, não, irmãos, eu estou bem, é que aconteceu um milagre, mas eu não posso vos falar. É algo entre eu e Deus. E era aquela profecia, eis que mais sábio és que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Está lá em Ezequiel 28. E foi exatamente lá em Ezequiel 28 que orando, dando continuidade àquela oração e àquela leitura, eu também encontrei escrito, né? Quando a revelação se confirma, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria, pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Por extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste o teu poder e eleva-se o teu coração por causa do teu poder. E dando continuidade, o Espírito de Jesus Cristo que estava no profeta Ezequiel disse, portanto, assim diz o Senhor, pois que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Então eu entendi muita coisa aqui, que ele, o nosso inimigo, o que se faz igual a Deus,
que se fez, que se faz, e a todo custo quer mostrar ao mundo que é semelhante ao Altíssimo. E como se fora, mas não é o coração de Deus. Porque o coração de Deus não tem maldade, perversidade. No coração de Deus não há mentira, fraude, engano, violência. No coração de Deus não há os piores desejos da impiedade. Não. No coração de Deus há o desejo pleno de salvar a humanidade. Salvar a humanidade. Então lá está escrito, no verso 7, eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações. Os estranhos são os novos convertidos. As nações são as igrejas, os quais desembainharão as suas espadas, a espada do Espírito, a palavra de Deus, contra a formosura da tua sabedoria, contra a formosura da sabedoria do grande dragão, a antiga serpente, e mancharão teu resplendor. Então, meus amigos, a espada tem que ser desembainhada contra a formosura que é tremenda da sabedoria do tal, e ainda temos que manchar o seu resplendor. Evidentemente que ao ler essa realidade, quando eu caí de joelhos e pedi a Deus essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus, eu não tinha uma noção exata do que estava pedindo, mas eu tinha certeza absoluta que se fosse da vontade de Deus, Ele me daria entendimento, discernimento, sabedoria, conhecimento, inteligência espiritual, conselho, tudo aquilo que eu prego e ensino hoje. Mas aquele pastor gritou, Deus está mostrando que está enviando uma espada de ouro do céu, recebe ela, Araújo. Eu recebi aquela espada. Então, para quem não orava em línguas, meu amigo, as visões revelavam o meu ministério, o ministério da palavra, revelar o mistério de Deus. E vou aproveitar essa ocasião e contar para você que eu tinha um desejo imenso de orar em línguas, mas um desejo, porque todo crente, quando se converte, ele aprende no sistema religioso que ele só tem o Espírito Santo se orar em línguas. E não é verdade. Isto é uma mentira. Eu sou a prova desta mentira, falando a verdade. Então, a espada de ouro é a palavra do Espírito, da verdade. Que coisa tremenda. Então, muitos fizeram de tudo para que eu orasse em língua. Há grandes nomes que, inclusive, estão aí no sistema vivos ainda. Mas eu fazia aquela prova que eu sempre disse a vocês. Se é do Espírito da verdade, eu já estava na igreja, já conhecia um pouco, que entra em mim esse Espírito para me orar em língua. Mas se não é do Espírito Santo da verdade, em nome de Jesus Cristo, eu recuso esse Espírito. E foi o que aconteceu. Esse Espírito nunca desceu na minha vida. Mas, numa certa noite, eu havia orado, como de costume, orava muito. Eu pedi algumas coisas para Deus de forma selecionada. Então eu dizia assim, Senhor, eu preciso do teu coração. Um coração manso e humilde como é o teu coração. Eu preciso de sabedoria para manchar o resplendor do inimigo. Eu preciso de inteligência espiritual. Mas sem discernimento dos espíritos, pode ser que eu não consiga nada. Então, no nome de Jesus, me dá discernimento, sabedoria e inteligência. Me dá mansidão e humildade. Sabe, meu amigo, essa era a minha oração. Eu fiz essa oração há muitos anos e faço até hoje. E foi através dessa oração que eu aprendi a renunciar ao espírito do engano, o espírito da mentira, o espírito do falso entendimento.
E nesse exato momento que eu estou lhe falando, você vai compreender por que eu estou dando esse testemunho. Porque o que eu estou falando e revelando acerca dos 2 tempos do apóstolo Paulo e os 2 tempos da minha vida, 2 tempos de Davi, como eu poderia falar dos 2 tempos de Moisés, 2 tempos de Abraão, Jacó, entendeu, irmãos? Para mim é muito fácil, pela compreensão, discernimento que eu tenho no conhecimento da palavra. Mas se prolongaria demais. Mas no nome de Jesus eu quero dizer para você que, baseado nessa oração, todos os dias, todo santo dia eu oro. Todo santo dia eu renuncio o espírito do engano, o espírito da mentira, renuncio o falso entendimento, renuncio a operação do erro, o espírito da apostasia, o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe contra tudo que se chama Deus. E o que se chama Deus? Se chama Deus conhecimento, inteligência, sabedoria. Se chama Deus misericórdia, compaixão, piedade, caridade, sofrimento. Tudo isso se chama Deus. Deus é tudo isso. Então, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E só Ele pode nos ajudar. Então, ao longo desses 28 anos, para mim trazer essa revelação agora, você não sabe o que eu tenho padecido. E eu não vou parar enquanto eu não terminar essa revelação, eu não farei mais nada. Tenho sido extremamente atacado em sonhos. Deus tem me mostrado a ira e a indignação que eu estou sofrendo por parte do inimigo. As visões e revelações que o Senhor tem me enviado têm me ajudado bastante. Então eu tenho procurado administrar os meus pensamentos, administrar a inteligência, administrar a sabedoria. Eu tenho aprendido a administrar o conhecimento, conjugar o verbo com muita atenção, porque eu tenho que falar a verdade, somente a verdade. Então, quem não sabe administrar os seus pensamentos, com certeza não administra também os seus sentimentos. E assim nunca saberá ter o domínio sobre as suas emoções. Quem anda e vive nesse estado, sem saber administrar os pensamentos, sem saber administrar suas emoções, não tendo domínio de si mesmo e não tendo temperança, já está vencido e derrotado pelos próprios pensamentos que desgovernam os seus sentidos. O que, na verdade, são espíritos que estão dominando a alma, o espírito, os sentidos, as emoções, a razão do ser humano, ou deixando sem capacidade de discernir o pensar, o sentir, o agir e o falar. E isto, na realidade, demonstra a ausência do equilíbrio. Quem nos dá equilíbrio, temperança, sobriedade, é o Espírito da verdade. É o Espírito Santo que nos capacita, meus irmãos, na mansidão, na paciência, para assim termos o equilíbrio, a temperança, o domínio próprio. E desta maneira nós podemos ter sobriedade, aonde muitas vezes nós podemos ter a certeza plena e absoluta que estamos confirmados por Deus. Mas aonde há o desequilíbrio, a intemperança, a falta do domínio próprio, revela que esse tal não tem sobriedade, aonde se confirma então as múltiplas variantes da ansiedade, que traz ao ser humano depressão, angústia, aflição, tédio, pânico, medo, ausência de equilíbrio, mostrando que dentro dessa realidade
a casa espiritual, ela está possuída e dominada pelos espíritos. Dentre eles, o espírito imundo e mais os 7 piores. E veja coisa tremenda. São estes seres espirituais que fazem uma devassa, muitas vezes, na alma do ser humano, o acusando, apontando seus erros e defeitos, levando-os ao fracasso, ao engano, à mentira. E a depressão tal, muitas vezes, leva o ser humano a ter uma consciência embaraçada, um espírito embaraçado, os sentidos corrompidos, porque a casa está sem proteção divina, sem a proteção de vida, confirmando assim a desgraça que muitas vezes acomete muitas pessoas. Então, uma pessoa possuída pelo espírito do erro vai cometer muitos erros. Pelo espírito do engano, vai aceitar a mentira como verdade. Que coisa! O espírito da mentira, ele tem uma potencialidade violenta e faz as pessoas amar a mentira e fazer da mentira uma verdade e defender a mentira como se fosse verdade e até morrer por ela. E isto é uma força violenta que é dada pela serpente. Por isso Paulo fala em 2 Coríntios: mas temo que assim como a serpente corrompeu Eva com a sua astúcia, assim de alguma sorte sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Porque se alguém pregar outro evangelho, está lá em 2 Coríntios 11, vou dar uma passadinha lá, só para te confirmar, porque o que eu vou falar para você é algo muito, mas muito importante. E eu quero dividir com você essas minhas experiências, porque eu vou estar lá em Gênesis de novo. Eu vou voltar lá em Gênesis, o Espírito Santo me chamou a atenção, e eu quero dividir a experiência que ele está me dando lá. Paulo diz assim: tomara que me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. E é aí que está, meu amigo, a minha preocupação. Quando uma pessoa não tem o Espírito da verdade, o Espírito do conhecimento, o Espírito de inteligência, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conselho, quando ela não tem, meus irmãos, o Espírito de temor do Senhor, que leva ela ao Espírito de Jesus Cristo, para que ela possa ter equilíbrio, temperança, domínio próprio, sobriedade e a múltipla sabedoria de Deus para discernir os espíritos, com facilidade será enganada. Não saberá comparar as coisas espirituais com as espirituais e nunca entenderá o mistério do espírito imundo, como está lá em Mateus 12:43. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. Então ele saiu da casa. A casa é o vaso, a casa é o ser humano. Ele sai, vai para lugares áridos, buscando outra pessoa. Não encontra, porque todos estão lutando por uma casa. Ninguém quer ficar sem a sua habitação, coisa tremenda, né? Então ele quer voltar para a antiga habitação, para a antiga casa. Encontra ela desocupada, varrida e adornada. Desocupada porque ele não está lá e o outro não entrou. Por quê? Porque ela está ornada com o conhecimento, entendimento e discernimento.
da verdade de Deus segundo o Evangelho, a nova aliança. Mas a pessoa está ornada, a casa está varrida, porque todos os seus pecados, iniquidades e transgressões foram varridos. Mas a casa está vazia, porém ornada. E este ornamento de Deus, que é o conhecimento e entendimento, meus irmãos, ele está em fase de crescer ou desaparecer. Como a pessoa não se interessa e não se dedica plenamente ao conhecimento de Deus, ao Espírito da verdade, ao Espírito de inteligência e de sabedoria, ao conselho, a casa vai passando muito tempo vazia. E a pessoa vai deixando de se dedicar a Deus. E a casa vazia torna-se morada de novo do espírito imundo, que vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem pior do que os primeiros. Essa é uma realidade tremenda. Uma realidade que muita gente não crê. Tem gente que me desafia e fala: mas cadê os 7 piores? Os 7 piores está atuando na vida da criatura e ela não está vendo, porque não é mais ela que governa, se eu pensar, se eu sentir, se eu agir, se eu falar. A pessoa bebe, fuma, joga, se prostitui, mente, calunia, difama, injuria, blasfêmia, cheia de amargura, ressentimento, falsidade, mentira, e ainda está perguntando cadê os 7 piores. Mas por que cadê os 7 piores? Porque não é mais ela que comanda a sua mente. Não é mais ela. Ela está completamente acabada, aniquilada, possuída. E onde eu confirmo isso? Eu confirmo isso dentro da realidade do Espírito, porque quem não é guiado pelo Espírito de Deus é guiado pelo Espírito imundo. Paulo nos disse isso em Efésios capítulo 2, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, olha lá, segundo o príncipe da potestade do ar. O espírito que agora opera nos filhos da desobediência, quer dizer, os filhos da desobediência voltam a ser guiados por eles. Então não é a própria pessoa. A pessoa tem um relampejo de consciência própria, mas é ele que está no comando, dirigindo. Olha lá como está escrito. Vou repetir: em que no outro tempo andaste segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes da nossa conversão andávamos. Antes do Espírito Santo, antes do Espírito de Cristo, antes da nova aliança, antes do conhecimento do Espírito de sabedoria, do Espírito de inteligência, do Espírito de conselho e do Espírito de conhecimento, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. E essa é uma realidade tremenda, que quando eu levo você lá, Apocalipse capítulo 18, que fala da queda da Babilônia e as lamentações sobre a terra, nós vamos ver essa realidade. Há uma profecia se cumprindo para os últimos dias. E baseado nessa profecia dos últimos dias, é que eu estou pregando essa realidade dos 2 tempos na vida do apóstolo Paulo. E a minha preocupação é: você deseja ardentemente a salvação? Você deseja ardentemente entrar na cidade santa pela porta, que é Cristo? Você deseja de todo o coração saber que você vai descansar na felicidade do teu Deus, do nosso Deus, o Verbo que ressuscitou dentre os mortos? Ou você não está nem aí com a sua vida porque você não domina o seu pensar, seu sentir, seu agir, seu falar? O conselho que Jesus dá em Apocalipse diz assim, sobre a queda da Babilônia: e depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia. Tem gente que fala que a grande Babilônia é a igreja católica. Meu querido, a grande Babilônia é as igrejas apóstatas. Não é só Babilônia, não. As igrejas apóstatas que não vivem a nova aliança,
que não vive o conceito de Deus, que não vive a revelação da piedade, o mistério da piedade, o mistério da caridade. Aliás, as pessoas nem sabem o que é caridade. Outro dia eu estava fazendo uma análise, eu vou pregar para você. Caridade, além de esmola, no dicionário, a caridade é um bolo de fubá. Eu fiquei revoltado. Sabe por que isso? Alguém faltou com a vigilância. Então esse anjo desceu e está gritando, no verso 2, e clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia. Sabe, meu querido, a grande Babilônia, ela é vista principalmente quanto ao seu aspecto comercial e político. Aspecto que envolve suas fábulas. Alguns, meu querido, julgam aqui a Babilônia como uma nação real. Mas eu quero deixar claro para você que esta realidade envolve os aspectos da ausência do conhecimento de Deus, o abandono da fé, o mundo apóstata, os espíritos enganadores, as doutrinas de demônios, como está lá em 1 Timóteo capítulo 4, representa a realidade dos aspectos da impiedade, a falta de temor e o desconhecer a realidade de Deus. Como não se importam de ter conhecimento de Deus, não se importam de ter conhecimento da verdade, assim Deus os entrega à operação do erro. Muitos pensam, meu querido, que esta realidade representa a totalidade de um sistema mundial ímpio, sob o domínio do anticristo, mas não entende o domínio do anticristo na apostasia, no homem do pecado, no filho da perdição, na operação do erro. Essa é uma realidade que nós temos que analisar. E eu tenho que passar essa realidade para todos. O que eu quero passar para vocês, e na verdade eu estou querendo passar, é a minha batalha espiritual, não ensinar o que é errado. E também não ficar no que é errado. Se eu sou um homem que eu não medito e não busco, pelo poder do Espírito Santo, no temor do Senhor, eu tinha ficado na operação do erro, no espírito do engano, no espírito da mentira, no falso entendimento, numa doutrina que não está escrita na Bíblia, cujo nome nunca esteve escrito na Bíblia, foi introduzido por homens. Então, essa é a minha preocupação, levar você a pensar, a refletir e comparar a verdade, comparar a realidade espiritual. Então, a palavra diz, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Ora, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio, olha só, de toda ave imunda e aborrecível. Essa é uma realidade no aspecto espiritual. Essa realidade envolve pensar, sentir, agir, falar. Então, essa realidade envolve a mente humana, envolve a alma, envolve o espírito, envolve os sentidos, envolve o cérebro das pessoas, envolve as suas emoções, envolve o seu âmago. E esse chamado profético de Deus é dirigido à última geração dos fiéis, para que saiam da operação do erro, do espírito do engano, do espírito da mentira, do falso entendimento, da apostasia, do homem do pecado, do filho da perdição. Que saiam da soberba, da ostentação, da vaidade, da altivez de espírito, que se levanta contra o conhecimento de Deus. É um chamado profético? Sim. Babilônia é uma figura. Muita gente pensa e confunde, mas eu volto a te lembrar, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Então, o povo de Deus, como eu sempre disse, tem obrigação de ser sábio, inteligente, espiritualmente cheio do conhecimento.
cheio do conselho de Deus. Afinal, são filhos de Deus. Tal pai, tal filho. Filho de peixe, peixinho é. Não é assim o ditado popular? Baseado nessa realidade, apesar das minhas lutas e dificuldades, apesar das minhas fraquezas, eu procuro servir a Deus em espírito e em verdade. E numa certeza, como disse Paulo, eu hoje compreendo e vou explicar isso mais ainda, com o entendimento sirvo a lei de Deus, embora com a carne a lei do pecado. Então eu tenho muita revelação para passar para você, porém eu quero, dentro do que eu vou explicar agora em Gênesis 3, você vai entender. Porém, inimizade, presta bem atenção, meu amigo, você vai pegar entre ti, entre a mulher e a sua semente, entre a tua semente e a sua semente. Então são duas sementes, a batalha é a mulher. E com dor terás filho, dor violenta de parto. Aí eu te faço refletir. Paulo com dor de parto. Você com dor de parto e eu com dor de parto. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse faço. Então dá a impressão que tem duas sementes brigando dentro de nós, não dá? Para pra pensar. Duas sementes. E uma das duas tem que vencer. Na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração, nos nossos sentidos, na nossa memória, tem que estar uma semente. Então uma tem que vencer a outra. E somos nós que temos que dar essa vitória para uma ou para outra.